Olá pessoal, boa noite. Nesse primeiro vídeo nós vamos relembrar um pouco alguns conceitos de custos que nós já vimos em sala de aula, que são as classificações dos custos. Porque é importante até por essa mudança nova que a gente está passando aí, esse novo cenário, né? É importante relembrar para a gente dar seguimento na matéria. Então vamos lá. Então, os custos são classificados primeiro em relação ao centro de custo, à atividade ou ao produto. Essa questão do centro de custo, atividade, a gente vai ver mais claramente quando estiver trabalhando custeio ABC, né? E nesse momento a gente deve fixar esse conceito no produto, tá? Ok? Ou então com relação ao volume de produção, o quanto eu produzo. Então, recapitulando, custo é classificado ou com relação tendo foco no produto, né, atividade ou centro de custo, ou em relação ao volume que eu fabrico desses produtos, né? Quando eu trabalho com relação ao produto, eu tenho os custos diretos e eu tenho os custos indiretos, né? Então, são custos diretamente relacionados ao produto ou indiretamente relacionados aos produtos, certo? A gente vai ver detalhe. Com relação ao volume, a gente tem a presença de custo fixo e custo variável. Custos fixos que se mantém linear e custo variável que mudam de acordo com o volume produzido, correto? Muito bem. Em relação ao centro de custo, então, custo direto. Então, o conceito está aí. São aqueles identificáveis com cada produto de maneira clara, direta e objetiva. Então, a associação e a apropriação se processa através de quê? De mensuração direta. Eu identifico com muita facilidade a qual produto esse custo pertence, porque tem como medir, né? Lembra do exemplo, a receita de bolo. Tem como eu saber quantos ovos eu gasto para fazer cada bolo. Então, o consumo de ovos está diretamente relacionado ao bolo que eu fabrico. Eu posso fabricar 30 tipos de bolos diferentes, cada um tem a sua receita com a sua quantidade e é fácil identificar para onde vai. Agora, o custo indireto são aqueles alocados a cada produto através de estimativas, esse é o detalhe. Estimativas, apropriações. E por causa disso, essa associação pode conter subjetividade, né? Eu posso não estar sendo justo com os produtos porque eu não tenho condições de medir ou porque não tenho informação suficiente para apropriar esses custos. Sempre vai ter essa subjetividade aqui. Sempre eu vou estar estimando, né, os custos. Esse método é chamado de método de rateio, método de distribuição. Grave bem essa palavra rateio. Bom, então resumindo aqui, os custos diretos e os custos indiretos, né, tem essas duas características. Os diretos vão direto para o produto A, B ou C. O indireto precisa desse grau de mensuração, do rateio, para ser, por consequência, também apropriado aos produtos A, B e C, que é o objetivo final do custeio. Ok? Tranquilinho, né? Bom, agora em relação ao volume de produção, custo fixo e variável. Os custos fixos são aquele cujo montante independe do volume. E lógico, dentro de determinado período. Então, não importa a quantidade de produtos que eu fabrique, eu sempre vou ter esse custo. Por exemplo, custo de aluguel. Eu tenho custo de aluguel independente de fabricar ou não. O problema é que muitas empresas vão ter agora, né, com essa questão do coronavírus, muitas empresas sendo prejudicadas, parando. Então, essa presença desses custos, eles vão existir independente de qualquer coisa. Então, esse é um grave problema que as empresas vão ter que passar, né? Então, esse custo fixo ele vai continuar existindo. Por exemplo, salário. Tem empresa demitindo funcionário porque não está funcionando. Então, quer eliminar o custo fixo. Então, são medidas aí drásticas, né, decorrentes da situação. E esse custo fixo existe. Lá na frente a gente vai ver a questão da mão de obra, né, que a mão de obra
embora a gente tenha salário fixo, ela é estudada, ela é contabilizada como um custo variável, né? Embora que financeiramente ela é fixa, a gente vai ver especificamente mão de obra depois. Então, olha só, esse custo fixo, colocando nesse gráfico, né? Se eu aumentar o volume de atividade, o custo se mantém, né, em determinados patamares. Como que funciona normalmente na prática, né? Na prática eu tenho esse gráfico aqui, né? Eu vou aumentando volumes de atividade e os custos fixos eles aumentam de patamar em patamar. Então, às vezes, se eu estou analisando um intervalo curto, um mês, um nível de produção, eu tenho um nível linear de custo fixo. Mas o que acontece? Quando eu chego nesse momento aqui que eu preciso aumentar a produção, eu preciso ter um aumento, às vezes grande, de patamar de custo fixo. É quando eu preciso contratar mais energia, contratar mais funcionários, eu mudar determinados patamares de produção, depende de mudança de patamar de custo fixo. Muitas vezes empresas que estão no limite, né, elas optam por pagar hora extra em determinado período, exatamente para não mudar o patamar, porque essa mudança de patamar de custo fixo, ela é uma mudança grande e ela depende de quê? De uma constância nessa na alteração de volume. Então eu estou trabalhando nesse patamar de volume, estou nesse patamar de custo fixo. Se eu tiver nesse limite aqui, que é um limite complicado, né? Eu estar trabalhando muito aqui, que eu vou estar em um volume de produção muito inferior à minha capacidade. Então, nesses momentos aqui, eu posso produzir muito mais com a mesma capacidade que eu tenho de custo. E às vezes eu tenho limitação de mercado, que eu tenho que correr atrás. Então, esse é um tipo de análise que a gestão tem que fazer. Em que patamar minha empresa está de volume de vendas, ok? Ainda, custo variável é aquele que o montante vai acompanhar o volume. Então, quanto mais eu produzir, mais custos eu vou ter, né? Então, ele acompanha esse volume. Em um gráfico seria isso aqui. Quanto mais volume de atividade eu tenho, maior o meu custo. Então, ele vai acompanhando linearmente. Ah, professor, mas eu tenho empresa que ganha economia de escala quando compra muito, produz muito, compra mais barato. Então, o que acontece muitas vezes na realidade? Um custo variável, ele tem mais ou menos esse comportamento aqui. Ele acompanha o limite, né, o volume de produção, mas muitas vezes ele tem uma escala um pouco menor, né? Porque eu aumentei meu volume de produção, vou comprar mais e vou comprar com desconto. Então o produto vai ficar mais barato, a matéria-prima fica mais barata. Então a gente tem é, esses casos, né, no dia a dia. Por exemplo, a empresa que trabalha com Tetra Pak. Né? A Tetra Pak é essas caixinhas que fazem leite longa-vida. A Tetra Pak coloca lá a máquina é alugada, então é um custo fixo. Né? Se eu produzir, eu pago o aluguel da máquina. Se eu não produzir, eu não pago o aluguel da máquina. Mas aí é o detalhe que a Tetra Pak faz. Ela diz o seguinte: se você me comprar 1 milhão de embalagens no mês, você não precisa pagar aluguel. Então, olha só, você elimina o custo fixo de acordo com o seu volume de atividade, seu custo cai. Hein? Só que para você comprar 1 milhão de embalagens, você precisa fabricar 1 milhão de embalagens e vender 1 milhão de embalagens. Então você precisa estar no patamar de custos, né, no patamar de produção, para conseguir custos menores. Né? Então é a estratégia que deve ser trabalhada. Então bacana, qualquer coisa assista o vídeo novamente e esses conceitos vão ser trabalhados aí no vídeo seguinte, ok? Valeu, galera. Até o próximo vídeo daqui a pouco.